Bem, gente, ó, antes de começar o vídeo, eu quero avisar aqui, tá? Esse vídeo aqui é sobre a minha opinião, sobre toda essa tendência, esse burburinho que tá dando agora de canal Dark, e não necessariamente sobre a Bíblia ou sobre as histórias bíblicas, tá? Não confundam, por favor, a minha opinião sobre YouTube com a minha opinião sobre Jesus Cristo e a Bíblia e a religião, tá? A religião aqui é só o contexto que tá muito popular aí dentro disso de canal Dark, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que tá vindo falar comigo sobre isso, tá? Então, por favor, não confundam as coisas aí. Eu tô falando aqui tecnicamente, né, sobre a ferramenta e sobre o Leonardo sendo usado para fazer os vídeos de canal Dark bíblicos que estão mais populares aí no YouTube agora, que estão dando o que falar, beleza? Então, a minha opinião aqui é estritamente técnica, tá? Não é religiosa. E aí, galera, beleza? Antes de tudo aqui, ó, antes de começar tudo aqui a falar aí sobre a polêmica toda aí que a gente vai criar, vou deixar uma coisa aqui, vou agradecer vocês por a gente ter chegado aí em 1000 inscritos no canal. Meu, tô muito feliz com isso aí. Eu e o Brunão aí, né, que é o meu sócio aqui do canal, que me ajuda na parte toda de comercial ali e tal. De vez em quando ele aparece aí, tem uns cortes que a gente tá jogando aí que ele tá aparecendo ultimamente. E a gente tá muito feliz, cara, porque o canal tá crescendo, vocês estão botando fé aqui no trabalho que a gente tá fazendo, tá virando oportunidade, tá virando conhecimento pra vocês, que é o mais importante de tudo, né? É o intuito principal aqui do canal, do meu negócio com IA, é ensinar vocês aí a mexer com o Leonardo, a mexer com inteligência artificial. E eu tô vendo que tem cada vez mais gente interessada nisso, tem cada vez mais gente aprendendo, tem cada vez mais gente ficando pró, conseguindo fazer com ideias muito boas. Então, parabéns pra vocês, principalmente por vocês estarem evoluindo, ingressando nesse universo todo aí que é essa inteligência artificial do Leonardo IA. Muito obrigado mesmo, gente, por ter acreditado aí no nosso canal e pelos elogios que a gente recebe sempre nos comentários aí. Vocês são sempre bem-vindos pra comentar, pra falar comigo pelo link, né? Então tem o link aí da descrição e tal. Então, muito obrigado mesmo. Tá muito da hora essa interação com vocês. Eu tô gostando muito. E vem novidade por aí, hein? Vai vir uma novidade aí ainda esse ano do curso de Leonardo aí que a gente tá fazendo. A gente tá terminando, finalizando ele aí esse mês que vem, pra gente começar a vender, a trazer pra vocês, né, um curso bem especializado pra ensinar vocês tudo sobre o Leonardo, do A ao Z, todas as ferramentas, todas as minúcias que a gente pincela bastante aqui no canal. A gente traz as ferramentas, a gente traz umas explicações, mas no curso a gente quer fazer o beabá mesmo, sabe? Quer fazer que vocês realmente tenham capacidade de criar vários produtos, várias coisas aí dentro do Leonardo, e inclusive dentro do curso a gente vai ensinar a desenvolver os produtos que a gente faz aqui na Meu Negócio com IA para os nossos clientes. Então vão ter vários produtos ali, a imagem ambientada, a adaptação de realismo para render 3D de arquitetura, as imagens de fotografia profissional, né, o ensaio fotográfico profissional aí, feito com IA. A gente vai trazer explicadinho cada um desses produtos para vocês também poderem vender isso, né? Vocês também poderem ofertar, fazer no próprio negócio ou fazer para outra pessoa, se tornar um profissional de inteligência artificial, que nem a gente aqui é. Fiquem ligados aí que esse curso vai vir forte. E se você tá interessado nesse curso aí, você quer realmente receber a primeira oportunidade que a gente vai lançar, porque a primeira oportunidade desse curso aí vai ser um negócio de louco, tá? Não vou jogar aqui ainda, isso aí é surpresa. Mas se você quer receber isso aí, me chama no link da descrição, que eu vou mandar para você a melhor oportunidade que a gente vai ter aí para comprar esse curso, né, com o melhor preço. E vou jogar um spoiler aqui, o acesso vitalício, tá? A gente vai dar o curso, a gente vai vender ele, mas ele vai ter o acesso para sempre, com todas as atualizações que a gente vai trazer daqui para frente, sem pagar mais nada por isso, tá? Então, se você interessa pelo curso, ó, me chama no link e bora pro vídeo de hoje, que vocês já viram aí que vai ser pesado. Beleza, tô aberto aqui o Leozão, né? Eu fiz diversos testes aqui, porque teve muita gente que veio falar comigo sobre o canal Dark para história bíblica, né? Não só isso, tem canal Dark para infantil também, já vieram falar comigo. Só que o que parece que tá mais popular aí, que o pessoal tá investindo mais e tem mais gente aderindo, é esse contexto bíblico para criar o canal Dark, né? Ou para criar um canal de vídeos feitos sem aparecer, né? O canal Dark, ele é isso, tá? Não é chamar Dark, que ele é uma coisa do mal, tá? O que é o canal Dark? Um canal que tem vários vídeos, onde você faz o vídeo todo basicamente usando inteligência
inteligência artificial, porque você não é a sua voz, não é você que está aparecendo ali no vídeo, né? São imagens geradas com inteligência artificial, contando uma história ou explicando alguma coisa, e a narração também geralmente é feita com inteligência artificial, não é alguém que está narrando de verdade, né? É o computador que está narrando um texto. E às vezes o próprio texto também é feito com inteligência artificial, né? O roteiro. É um canal onde os vídeos dele, eles são basicamente produzidos pelo computador. A ideia vem da pessoa, dona do canal, mas eles são produzidos todos no computador. A imagem, o vídeo, o som, o roteiro, tudo é o computador que faz, junta essa ideia, né? Sintetiza essa ideia num vídeo e faz o vídeo lá. E o vídeo bíblico, né? O canal Dark para histórias bíblicas é o que tá pegando mais, é o que mais tem gente querendo fazer. E as pessoas estão com dúvida, né? Como é que faz essa parte aqui da imagem, do vídeo do canal Dark? Então, eu fiz aqui vários testes, eu peguei basicamente 2 histórias bíblicas aqui, eu peguei a história de Moisés, que eu achei que vai dar uma ilustração, né, e um impacto visual bem legal, e foi difícil de fazer, olha quantos testes que eu fiz aqui, né, e isso aqui vai ser uma das coisas que eu vou comentar no final aí, do porquê que eu não acho que é uma tão boa ideia fazer isso aqui. Fiz aqui vários testes, né, com a história de Moisés, e fiz também com a história do Davi, né, tem uma passagem ali de Davi, que ele tá lutando contra um exército dentro de uma caverna, depois eu pego ali certinho, e aí eu fiz esse cenário aqui, né, do Davi do exército, só que eu fiz o do Davi de um jeito e o do Moisés de outro jeito, tá? Então eu fiz 2 lógicas diferentes para fazer cada contexto aqui, e eu vou falar para vocês que a do Davi é o que eu achei a melhor, tá? É a que consumiu muito menos crédito, não sei se também por causa da história em si, né, da complexidade que tem aqui, né, colocar os caras lá na caverna e tal, foi mais fácil do que fazer o Moisés abrir o mar no meio, mas é porque é uma tarefa realmente que é mais fácil, né? Abrir o mar no meio não é tão fácil. É verdade. Mas enfim, foi bem mais difícil de fazer a história do Moisés aqui, a quantidade de créditos que eu gastei aqui pra fazer essa, nossa, foi muito maior. Mas vamos lá, né? Vou começar aqui pela do Moisés, que já tá aqui na tela, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei basicamente ali a passagem, né, que o Moisés abre o Mar Vermelho ao meio, né? E eu fiz 3 takes aqui, eu quis fazer 3 takes dele. No final das contas, os 3 takes ficaram da seguinte maneira aqui, ó. Esse take aqui, que eu já animei, inclusive, né? Ele ficou desse jeito, né? Que foi o Moisés como se ele estivesse chegando ali no Mar Vermelho, né? E aí só tô mostrando ele e o mar, não tô mostrando os hebreus atrás dele, não tô mostrando mais ninguém junto nesse take. O próximo take é dele abrindo o próprio mar ao meio, e esse daqui eu achei que ficou muito massa. Esse daqui foi o melhor take até agora, e ficou muito legal, assim, o jeito que ele ficou produzido, esses respingos de água que ficou aqui também no meio da tela e tal, o movimento da cachoeira aqui, enquanto tá abrindo a parada, ficou sensacional, gostei muito desse aqui. E o último que eu fiz foi dos próprios hebreus atravessando, né, o que o Moisés tinha aberto. E, nossa, teve um aqui que, coitado, o Leonardo afogou todos os caras, velho. Eu achei isso aqui muita sacanagem. Mas, ó, lembrando aí, tá, gente, ninguém foi ferido durante as gravações, tá? Isso daqui não é de verdade. Teve um aqui que saiu mais certinho. Esse daqui saiu mais certinho, ó, parece que o mar tá mais contido e tal, ele não pega as pessoas, ele vem e volta, né? Então é como se o Moisés estivesse realmente segurando ali as paredes de água ali pra não cair nas pessoas, e as pessoas estão indo atravessar. Só que não tem muito movimento, né? Você percebe que as pessoas mesmo nem se mexem direito aqui. O que se mexe mais é a água, né? Como se fosse um tazo, sabe aqueles tazos que você faz assim, ó, e aí só uma parte dele que mexe? Por quê? Porque quando eu coloco movimento demais aqui, ó, ele se perde muito. Né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, tem o Moisés andando, tem as pessoas aqui, né, esperando para passar. Ele já se perdeu porque ele transformou as pessoas aqui em um monte de madeira, né? Então não é nem gente isso daqui que tá aqui no meio. Ele se perdeu porque ele fechou o caminho não tem continuidade aqui, né? Ele acaba aqui no meio. A perna do Moisés não precisa nem falar, né, que ele se perdeu aqui, vocês já estão vendo, foi a primeira coisa que vocês perceberam, e eu tenho certeza absoluta. E aí, por quê? Porque eu dei muito movimento, né? Quando eu joguei no Motion aqui, eu dei movimento demais nessa cena, eu dei acho que um Motion 4, né? Pra quem que não sabe aí, o que é Motion 4? O que é Motion? Cardzinho aqui em cima, ó, explicando tudo sobre o Motion, tá? Porque esse vídeo aqui não vai dar pra explicar função por função. Você quer saber o que é o Motion? Quer saber mais? Clica no card aí, ó. Vai pro outro vídeo depois que você terminar esse daqui. Vamos voltar pro resultado aqui. Então eu fiz esses 3 takes, né? O Moisés chegando, o Moisés abrindo o mar e o Moisés atravessando os hebreus ali no meio do Mar Vermelho. E aí, como é que foi que eu fiz isso? Pra quem tá aí na pegada de produzir e tal. Esse caminho aqui, eu usei basicamente prompt. Eu não usei nenhuma lógica
lógica além do prompt e das configurações do Leonardo para fazer, né? Então, eu peguei lá na Bíblia qual que era a passagem, eu vi mais ou menos como é que era, né? O que eu queria ilustrar, e eu escrevi de uma forma simples, né? Então, deixa eu pegar aqui que o Moisés não tá sendo confundido com Poseidon, porque tem uns aqui, cara, que o Moisés virou um golfinho, né? Olha isso aqui, velho. Tem uns que ele tá com um tridente, aqui, ó. Ele tá com um tridente de Poseidon, e o tridente não tem nada a ver com a Bíblia, né? A Bíblia e o tridente são assuntos diferentes. O que eu usei foi esse aqui, ó. Que daí nem tem o cajado. Aqui eu tava usando ainda um prompt que não tinha o cajado. Eu não tava falando que o Moisés estava com um cajado. Eu tava falando só aqui, né, ó. A icônica cena bíblica em que o Moisés está partindo o Mar Vermelho ao meio, né? Esse parting aqui é partindo ao meio. Então, a icônica cena bíblica é que o Moisés está partindo o Mar Vermelho ao meio. E aqui ele nem tá partindo o Mar Vermelho ao meio, né? Ele só tá na frente do Mar Vermelho. Então, já dá pra entender aqui, né? Que se você quiser ilustrar a cena exatamente como que ela é, precisa de mais do que o prompt para fazer isso, né? Então não tá dando só o prompt aqui, ele não tá conseguindo entender direito o que é que eu quero. Mesmo eu falando para ele essa referência aqui, ó, a icônica cena bíblica, não tem como confundir. Para qualquer pessoa que conhece a Bíblia, se você falar sobre isso aqui, a pessoa vai saber o que quer dizer, né? E o que eu tô querendo ilustrar, o que eu tô querendo dizer. Mas o Leonardo não conseguiu, né? Ele não tem esse contexto de qual que é essa cena, o que tá acontecendo nessa cena. Ele não tem. Então, de duas uma. Ou a gente tem que mostrar a cena para ele entender que cena é, ou a gente tem que descrever essa cena com muitos detalhes para ele entender o que está acontecendo nela. A gente, a partir disso, né, desse teste que eu fiz aqui, eu entendi que eu ia precisar ensinar para o Leonardo antes que cena é essa, porque ele não tem essa referência. E aí o que eu fiz? Eu segui pelo caminho de ensinar ele por outra imagem, né? Então eu baixei uma outra imagem da Bíblia da internet. Se vocês procurarem no Google aí, Moisés abrindo o Mar Vermelho ao meio, papapá, vai aparecer essa imagem aqui, que é uma ilustração. A original tá até aqui no meu computador. Vou mostrar para vocês aí, ó, a original, certo? Então a original é essa daí, aqui ele tá bem parecido. E aí, nessa cena aqui, que é do Google, é de outra referência, de outra pessoa, eu dei pro Leonardo aqui na referência, certo? Então eu ativei aqui as opções de referência, que a gente mostrou aí num dos vídeos passados, né? De novo no card aqui, ó, se você não sabe o que eu tô falando, o que é a referência, tal. Entra no card aí que você vai saber. Já expliquei isso tudo sobre referências de imagem aí nesse outro vídeo. Então, ó, eu deixei de referência aqui a imagem, aqui tá outra já de referência, mas eu abri a imagem aqui e fui alternando aqui a força dessa referência para chegar nos melhores resultados que eu tenho. De todos os resultados que eu fiz aqui, dele abrindo o Mar Vermelho ao meio primeiro, né? Eu fui mexendo nessa força da referência e o que eu usei, o que eu gostei, foi esse daqui. Se eu olhar aqui, ele tá com uma referência aqui, ó, de Content Reference, voltando aqui, ó, nas referências, tem vários tipos de referência. Eu usei a Content Reference, certo? Que é referência de conteúdo. Ele muda a parada, né? Ele muda a imagem, mas ele não perde o conteúdo da imagem. Então ele vai mudar, mas ele vai manter o que está sendo representado ali. Então ativei esse Content Reference, peguei lá a imagem que eu queria, que é essa daqui, né? A original. E aqui eu tenho as opções, né? De alto, médio, baixo. E aqui dá para ver que eu usei no alto. Só que na configuração toda aqui do lado, eu estou usando realismo, né? Cinematic Kino no preset e o preset do Cinematic também. Então eu estou usando realismo para fazer, só que eu estou dando uma referência que é uma imagem desenhada, é um desenho, é uma ilustração. E aí ele chegou nesse resultado aqui, que eu achei muito bom. Mas aí vocês vão falar para mim, né? Ah, mas o que é aquela torre lá no fundo? Não tem isso na história. Ah, por que o Moisés está aqui numa pedra e tem um monte de água em volta dele? Não é bem assim, ele estava na margem quando ele fez e tal. Beleza, vamos jogar lá no Canvas, certo? Então a gente vai pegar e vai mudar lá no Canvas o que é esse fundo aqui, o que é essa pedra aqui. E aí quando eu mudei no Canvas toda essa parada, né? Quando eu peguei e ajustei a imagem no Canvas, e eu falei para ele, olha, eu quero que o Moisés esteja na margem. Então pronto, ele fez aqui uma pedra, eu liguei uma pedra na outra aqui, tirei ele daquele monte de água que ele tava no meio, e eu tirei aquela torre do fundo também lá no Canvas. Ah, Rodrigo, o que é o Canvas? Vamos deixar aqui, ó, no card para vocês o que é o Canvas, né? Como que ele funciona, o que eu faço ali dentro. E esse daí é importante, viu, gente? Se você quer fazer o canal Dark aqui
sem entender como que usa o Canvas, você não vai fazer. Você vai ficar preso pra sempre aí em um monte de probleminha, que nem aquela torre que eu tava aqui no fundo. Putz, tá quase boa a imagem, mas tem uma torre lá no fundo. Perfeito, é só jogar no Canvas. E aí você segue o vídeo aqui em cima e você vai entender o que você tem que fazer. Então corrigi tudo. Corrigi aqui a pedra, joguei ele na margem, corrigi o fundo e animei, né? Fiz a animação aqui daquela cena. E olha como que ficou da hora, ficou muito louco. Gostei demais. Beleza. Fiz a segunda parte aqui, né, que era ele abrindo o mar no meio. E aí depois eu fui fazer ele atravessando os hebreus aqui, né, na passagem que ele tinha aberto. E aí aqui eu fiz a mesma lógica. Eu usei a referência, eu usei uma outra imagem de referência aqui, e aí eu fui ajustando aqui no image to image, né, esse tipo de referência que eu tô usando aqui agora. Fui ajustando a força aqui até eu conseguir um resultado legal. No começo ele tava fazendo um negócio muito fora da casinha, tava mudando a roupa do Moisés, aí depois ele começou a fazer gente demais e água de menos, né? Ó, a quantidade de gente que tem aqui, a quantidade de água. Ele tava fazendo o Moisés aqui meio que Harry Potter, né? Com um cajado na mão, mas na verdade parecia uma varinha de bruxo aqui. As pessoas indo em direção ao encontrar o Nemo. Então, aí não tava certo. E aí eu fui ajustando isso e quantos testes que eu fiz aqui pra conseguir chegar no resultado que eu queria. Muitos. Olha quantas imagens que eu fiz aqui nessa parte. Essa foi a mais difícil. Porque essa parte aqui tem muita gente, tem muita água, né, que é um elemento dentro da imagem aí que ele é bem mutável, assim, né? As pessoas também, multidão, ele considera também que ele faz uma mutação muito louca, aí às vezes sai gente com duas cabeças, gente com um rosto estranho, né? Ó, se eu aproximar aqui, ó, dá pra ver as nuances, né, que ele distorce o rosto e tal. Aqui no meio já tem um borrão aqui que não é nem nada. Tudo que é coisa demais, ele vai começar a se perder, né? E aí essa imagem aqui, e geralmente as imagens bíblicas têm esse problema. Né, tem muita gente às vezes nos lugares, né? Multidões, exércitos, povo hebreu, muita coisa, né? E aí é difícil pro IA conseguir representar essa parada de multidões, né? De um monte de gente e dar destaque para um no meio disso, desse contexto, né? Aqui ele até conseguiu botar o Moisés aqui e o povo aqui no meio, porque eu tava dando uma referência para ele aqui, né? Ó, no Guidance Content Reference, eu tava dando a referência para ele. Mas se eu não tivesse dando a referência para ele não consegue fazer, que foi o que aconteceu dentro do caso do Davi. E eu vou mostrar como que eu pensei para resolver esse problema, que daí eu pensei numa solução que é fora do Leonardo, é uma coisa que eu pensei, né, um raciocínio para eu criar separadamente as coisas e depois compor elas na cena, que é o que eu vou recomendar para vocês fazerem, tá? Esse segundo caminho aqui eu acho que é o melhor. Então só para finalizar aqui, né, fiz as 3 cenas do Moisés depois de muita luta aqui e várias versões e vários créditos também, tá? Gastei muito crédito para fazer isso aqui. Se não me engano, mais de 500 créditos aí. Foi fácil só para fazer uma cena, tá? De 4 segundos aqui, depois que eu animei ela, né? Ela dura 4 segundos no seu vídeo lá do seu canal Dark. E essa é a conclusão que eu vou chegar daqui a pouco. Fica aí no vídeo, ó. Fica aí no vídeo. Então, demorei um monte pra fazer. Fiz 3 cenas que ilustram bem a passagem do Moisés aqui. E dá pra eu fazer aí, sei lá, uns 15 segundos de vídeo, né? Do meu canal Dark. Beleza. Fiz aí as 3. Olha tudo que eu tive que fazer pra fazer 15 segundos de vídeo, ó. Começa aqui. Muita coisa, muita coisa. Depois, né? O que eu tava fazendo antes aqui, ó. Olha como foi mais rápido. Eu tava fazendo umas outros testes aqui. E comecei a fazer a cena do Davi, onde tem esse monte de gente aqui na frente da caverna. Fiz alguns testes da caverna. Fiz alguns testes do Davi. E acabei já, né? Então olha a comparação com o caso do Moisés, olha como eu fiz menos coisa. Por quê? Porque aqui eu não quis fazer usando referência, eu quis fazer da minha cabeça. Eu li a passagem da Bíblia, né, referente a essa parte aqui, e aí depois eu quis fazer da minha cabeça aqui o que eu entendi dela, né? Então vou deixar a passagem aqui agora pra vocês verem, ó. Vai ficar passando aí no vídeo enquanto a gente tá explicando. Fiz aqui então a divisão do cenário e depois do cenário eu fiz o Davi. E aí eu vim aqui no Canva para montar eles. O cenário em si é o exército chegando na caverna, onde estava o Davi e os companheiros dele já dentro da caverna, né? Então eu fiz aqui um prompt bem básico, né, falando que tinha um exército chegando na caverna. Aqui a imagem que eu usei é essa, né? Então o prompt ficou, ó, a cena bíblica épica, um homem com 15 amigos, né? Então eu quis tentar fazer o Davi aqui ainda, mas eu só falei um homem, entendeu? Eu não falei, é o Davi, eu não quero fazer isso, eu quero que a imagem seja feita, independente
de quem que é que tá ali, né? Então, um homem com 15 amigos dentro de uma caverna, numa grande batalha contra um exército inteiro que espera do lado de fora, né? E aí, ele fez algumas versões aqui, fez essa daqui, fez várias versões aqui, mas a que eu achei melhor foi essa daqui, porque essa daqui dá pra entender essa lógica, né? De que o exército grande tá chegando de fora da caverna e de que os outros combatentes aqui, eles estão meio rendidos e tal, estão numa situação ruim do lado de dentro da caverna. Beleza. Peguei essa imagem, aqui não tem o Davi, né? Cadê o protagonista dessa cena? Não existe. Mas tem um espaço aqui no meio legal pra eu colocar esse protagonista, se eu fizer ele separado. Então eu peguei e fiz o Davi separado, né? Então eu peguei aqui em cima e fiz essa imagem aqui de corpo inteiro, que eu queria ele de corpo inteiro, virar de costas, né? Porque eu queria ele olhando pros outros caras que estavam chegando aqui da caverna. E aí eu fiz aqui, ó, sem fundo, o herói bíblico Davi de costas, de corpo inteiro, vestindo um capacete de guerra e uma espada. Eu queria ele de capacete, eu queria ele armado, né? Como se ele estivesse indo pra batalha e tal. Ele fez aqui, ele não tirou o fundo de primeira, mas o Leonardo, ele tem aqui uma opção para eu tirar o fundo, né? É aqui, ó, Remove Background. Então, mesmo que ele não tenha tirado o fundo aqui, quando eu venho nesse Remove Background, ele vai fazer uma versão dele sem fundo, que é essa daqui. Olha só, ele tirou todo o fundo, olha, deixou só o personagem. E aí eu encaixo esse personagem nessa cena do jeito que eu quiser. Viro ele aqui, ele tá no ângulo um pouco errado. Vamos deixar ele mais retinho, vamos deixar ele um pouco grande aqui, ó, porque ele tem que estar meio que em primeiro plano, ele tem que ser o personagem principal. Ele tá chegando aqui na parada. Vamos diminuir aqui também, ó. Vamos cropar ele, né, que fala. Tem que cropar ele. Pronto, ó. Ele tá agora na caverna ali, ó, como se ele fosse o protagonista da cena, vendo todos o exército chegar ali, os companheiros dele meio que rendido e tal. E aí eu finalizei a cena. Eu fiz bem mais rápido desse jeito, né, fazendo separado. O herói separado do contexto dele, do entorno dele. Porque a maioria das cenas bíblicas são assim. São muita gente em volta, uma cidade, uma multidão, e tá acontecendo alguma coisa no meio dessa multidão, tá acontecendo alguma coisa no meio desse contexto todo, né? Então, faz separado, faz a cena do que tá acontecendo, sem a multidão, como se fosse isolado, né, no fundo verde, assim, do cinema, e faz a multidão separado, do outro lado ali. Show de bola. Fechou, gente. Eu acho que esses são os dois jeitos aí, então, ó, que eu encontrei pra fazer essas cenas aí, né, de canal dark, de canal bíblico, que vocês estão querendo tanto fazer, me pediram já várias vezes um vídeo sobre isso. E agora é a minha vez de dar a opinião aqui sobre essa tendência, tá? Sobre o canal Dark Bíblico. Não é sobre a Bíblia em si, não é sobre a história bíblica e não é sobre a religião, ok? Não confundam. Vale a pena fazer isso daqui? Eu acho que não vale. É um trabalho muito grande, você gasta muito crédito pra fazer cada cena certa, né? Porque é estranho, né, você fazer de qualquer jeito. Né? Não é uma cena que você criou e as pessoas vão aprender com o que você está contando. É uma cena que todo mundo já conhece, já espera ver algo ali. Tem, por exemplo, a cena ali de Jesus curando o cego, né? Que eu tinha feito até aqui em cima. Aqui, ó. Então, Jesus curando o cego aqui e tal. Aí ele faz várias vezes errado. Ele faz 2 Jesus em vez de fazer um cara e o Jesus do outro lado, né? Então aqui tem 2 Jesus. Ele se confunde muito, né? O IA. E às vezes vai gastar muito crédito, ó, para chegar onde você quer chegar, para conseguir compor a cena que você quer compor. E aí você vai ver o tempo que você vai ter do vídeo final versus o quanto que você gastou para fazer cada cena. Você vai gastar muito crédito para fazer um vídeo, né? E aí não compensa mais. O canal Dark, a pegada dele é você ter uma produção grande de vídeos, vários vídeos sendo lançados com assuntos pertinentes, que eu acho que o assunto sim é pertinente, né? A história bíblica é um assunto que tem valor, ensinamentos ótimos, e tem gente interessada em ver isso, né? Tem bastante gente que quer acompanhar esse tipo de conteúdo. Então vale a pena pelo conteúdo em si, né? Pela história, pelo contexto, por isso vale muito a pena. Mas o trabalho que dá para produzir tudo isso é muito grande, né? E aí você vai gastar muito para produzir pouco, né? Ou seja, você vai gastar todos os créditos aqui, eu assino o plano mais básico, eu assino mais ou menos por uns 70, 80 reais. Eu tenho 8.500 token para gastar, e aí eu vou gastar em um vídeo, eu já vou gastar todos esses 8.500 token para fazer 10 minutos de vídeo contando uma história bíblica, sabe? Ou 5 minutos eu vou gastar 5.000 token. Não vai dar. Eu vou fazer 2 vídeos no mês e eu já acabei com meus créditos do mês do Leonardo, né? Então, eu acredito, para quem tá querendo rentabilizar o Leonardo IA aí, né? Se o intuito não é criar só a história bíblica, se for, aí é isso que tem que fazer. Por isso que eu ensinei a fazer aqui nesse vídeo, né? Então, eu ensinei como fazer, porque tem gente que quer realmente fazer isso. Então, faça. Desse jeito é o melhor jeito, até para gastar
menos crédito, tá? Do jeito que eu fiz o Davi aqui, é o jeito que eu recomendo. Mas se você quer rentabilizar no YouTube, um canal aí no YouTube, criar um canal com inteligência artificial, produzindo histórias e tal com inteligência artificial, tenta ir para um caminho mais original, no sentido de estilo artístico, de imagem, né? Então, se você vai para o contexto bíblico, é o que eu falei, todo mundo tá esperando já que seja de tal jeito, que seja realista, que se mexa, que a história seja contada do jeito que ela é. Se você for para um canal de ficção ou de uma história fantasiosa, você tem a liberdade da história ser sua, né? E de você criar o que você quiser, do jeito que você quiser, contar as coisas do jeito que você quiser. E aí o Leonardo, ele não te limita tanto, porque se você quer criar um personagem ali que ninguém nunca viu, e o Leonardo faz ele, mas ele faz ele um pouquinho diferente do que você pensou, mas ficou bom, por que você não pode usar ele daquele jeito? Agora, se eu faço o Moisés aqui com uma varinha do Harry Potter, não dá pra usar, porque o Moisés não é bruxo, o Moisés é Moisés, entendeu? Eu vejo muito nesse sentido, assim, a história em si, o contexto bíblico limita muito, né, você a usar a ferramenta do Leonardo. O Leonardo, ele tem um potencial e uma abrangência de estilos de arte, de criação em si, de personagem e de história e de lugares, que é muito grande e fantasioso, assim, sabe? E o contexto bíblico, ele limita você, porque o tempo todo você vai ter que ficar vindo de novo para a história original, né? E arrumando a imagem para ela se adaptar a isso. Então, meu veredito final aqui é: faça, se você quiser fazer, totalmente válido, e eu ensinei como fazer aqui nesse vídeo. Mas se você tá querendo uma opção para fazer um canal no YouTube usando o IA de vídeo e de imagem, tenta pensar nisso, tenta pensar numa coisa original que ninguém nunca viu, que você vai ter mais liberdade aqui dentro de achar caminhos. Tava até vendo um vídeo sobre videogame esses dias falando do Play 1 lá, de como eles fizeram o Crash, que o potencial do PlayStation em si, né, do console, era bem limitado para fazer algo tão complexo. Então eles tinham que pensar muito dentro dos limites ali do PlayStation para fazer o jogo, e quando eles pensavam nesse limite, eles tinham ideias mais criativas e tal, por exemplo, para fazer a câmera ficar parada e renderizar só uma parte pequena ali do contexto, porque se fosse para renderizar muita coisa, o videogame não aguentava, né? E o Leonardo, eu vejo que ele tem o caminho um pouco inverso disso. O potencial dele é muito grande, né? E você limitar demais com a história bíblica, você perde muito do potencial dele, né? Então, tenta abrir o leque de possibilidades para vocês irem para outras coisas, ou até dentro da história bíblica fazer um estilo diferente, né, um estilo de arte diferente. Em vez de fazer a história bíblica com realismo, por que você não faz com anime, por exemplo, né? Pô, é diferente, né? E atrai. Eu acredito que não seja nenhuma ofensa, né, pra história você só mudar o estilo de arte dela pra anime, né? Então, pô, você já viu alguma vez alguém contando as histórias da Bíblia em anime? Isso aí o Leonardo faz, entendeu? E é uma parada muito diferente, que dá pra você adaptar e tal. Então, pensem nisso, né? Usem o Leonardo com o potencial dele, não limitem tanto ele, mas se vocês ainda forem seguir a regrinha do bolo aqui de fazer a história bíblica com realismo, 100% atrelado à história original e tal, dei o caminho aqui para ser feito tudo do melhor jeito, tá bom? Então, gente, deixem nos comentários aí o que vocês acham sobre tudo isso aqui que eu tô falando, né? Se eu tô falando besteira, se eu abrir a mente de vocês aí para alguma coisa. Quem tá fazendo esse tipo de canal também, deixa aqui as impressões que teve, né? Sobre o vídeo aqui, sobre as soluções que eu trouxe, e se fizer testes também, deixa aí pra gente, que a gente quer muito saber de vocês como é que tá, né? Como é que tá o trampo de vocês aí, como é que tá funcionando essas dicas que a gente tá dando. Se vocês puderem mandar pra gente o feedback, mandar explicações aí de como que tá, e indicar o canal de vocês aqui também, vai ser super válido. Eu agradeço aí, gente, ó, de novo pelos 1000 inscritos, muito feliz de novo por ter chegado em 1000 inscritos. Muito, muito obrigado, galera. Vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Falou!